Vamos lá, Raquel, começa agora. Você vai falar sobre o quê? Vai falar sobre livro? Vai falar sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Tá, então começa. Aí vai tocar a vinheta agora. Já tá gravando? Não, você vai falar, aí vai começar a vinheta, aí depois tá. vai começar. Oi, gente, aqui é a Raquel do canal Raquel Ramos Sugere. E hoje nós vamos falar sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Bom, gente, vou falar hoje sobre um dos meus livros favoritos, que é o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E foi o único livro que ela escreveu. E, assim, é um livro que eu me apaixonei muito, porque eu não esperava, acho que eu nunca tinha escutado falar sobre ele, se bem que eu tinha lido a saga Crepúsculo, mas eu não me lembrava muito desse livro na saga. Eu não sei nem em que livro que tem, se é em todos que eles comentam sobre o morro. Mas o que acontece? Eu gostei muito porque eu não sou muito fã de romance, casalzinho, namoro e tal. Eu não sou muito fã e o Morro dos Ventos Uivantes foge completamente disso. Até quando eu fui à livraria, eu acho que eu já vi isso em muitos vídeos. Tem a nova capa do Morro, falando que é o livro favorito da Bella e do Edward. E assim, eu acho até, e o pessoal zomba, né? Mas eu acho que o contexto foge bastante do contexto. Eu acho, não tenho certeza que o contexto do Crepúsculo não tem nada a ver com o contexto do Morro dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes não se trata de um romance, não é nada água com açúcar, é bem pesado. Se trata de vingança, se trata de crueldade mesmo. Se trata... Eu acho que ele é bem realista no sentido de tratar dos nossos próprios interesses, sabe? Do homem mesmo natural e seus interesses, né? Suas vinganças e tudo mais. Então, o Morro, ele começa narrando a Nelly, contando sobre... Não, na verdade começa... Você vai cortar, né, Diego? Na edição, né? Oi? Tá bom, corta essa parte na edição. Eu vou cortar essa parte. Diego conserta na edição. Começa... E eu achei até que o livro fosse engraçado, porque o personagem... Eu não me lembro o nome do principal. Do principal, não. Do cara que vai visitar. Ele fica curioso. Sr. Lockwood. Lembrei. Ele... Que já li isso há bastante tempo, gente. Não me julguem. O Sr. Lockwood, quando ele vai visitar, que ele fica curioso, que ele vai até o Morro dos Ventos Uivantes, que ele fica curioso pra saber quem é que mora lá, e ele quer conhecer o seu senhorio, e ele chega lá e ele fica apavorado com a recepção nada calorosa que ele teve, né, do Heathcliff e os moradores daquela casa. Ele fica muito intrigado, ele fica muito curioso, e eu achei até que fosse um livro que tivesse mais passagens engraçadas, porque eu vou confessar que eu ri muito no começo do livro, quando ele chega na casa e os cachorros atacam ele, e aquela parte toda, e ele falando dos cachorros. Tem um trecho muito engraçado, porque eu não tô com o livro aqui, mas tem um trecho muito engraçado que ele xinga os cachorros, e eu comecei a rir muito naquela parte, e eu realmente achei que o livro fosse ter mais partes engraçadas como essa, mas não é um livro nada engraçado. Então a história começa assim, com o Sr. Lockwood visitando com a curiosidade dele conhecer seu senhorio. Então ele vai até o Morro dos Ventos Uivantes, e chegando lá ele tem essa recepção nada calorosa do Heathcliff e dos moradores de lá, e ele vai pra casa, e aí ele fica curioso e ele volta no dia seguinte mais uma vez, só que ele chega lá e tem uma tempestade, enfim, cai muita neve, é uma nevasca se eu não me engano, e ele não pode ir embora e ele tem que passar a noite lá. E chegando lá, ele entra no... E o Heathcliff... Eu não lembro se é o Heathcliff ou se é a Nelly que fala pra ele que ele não pode entrar em determinado quarto. E ele vai na porcaria do quarto e entra no quarto. Chega lá, ele vê vários rabiscos com o nome de uma mulher chamada Catherine. E ele fica muito curioso e ele acha um diário e começa a ler. Aí ele vai dormir, tem um pesadelo com essa mulher, tentando entrar na janela dele. E ele fica apavorado, começa a gritar. Aí Heathcliff descobre que ele tá lá e é aquela confusão toda e ele tem que ir embora. E quando ele chega em casa, já no dia seguinte, ele adoece por causa da nevasca. E... Gente, se tiver alguma coisa errada, vocês que já leram me corrijam aqui, porque eu já li esse livro há muito tempo, então eu não me lembro dos detalhes. E aí quando ele chega em casa, ele fica curioso e pergunta a Nelly, que na época a Nelly trabalhava no morro, e nesse momento ele tá vivendo na Granja dos Tordos.
E ele fica curioso e pergunta a Nellie se ela sabe alguma coisa relacionada àquela situação. E ela começa a contar a história de como se deu. E o Heathcliff, na verdade, ele é um menino cigano e patriarca da família Earnshaw, acho que fala assim. Um belo dia ele vai fazer uma viagem, ele tem um casal de filhos, que é a Catherine e o Hindley. E ele vai fazer uma viagem e essas crianças podem que ele traga um presente e tal. E na volta ele traz o presente e ele traz esse menino cigano. Como eles não sabiam quem ele era nem nada, eles começam a chamar ele de Heathcliff. Só que o patriarca, o Sr. Earnshaw, ele acaba se afeiçoando muito ao Heathcliff. Muito. E o filho dele, o Hindley, começa a ficar muito enciumado. E ele faz da vida do Heathcliff um inferno. Só que o Heathcliff, ele também não é mole não, ele também toca terror. E aí, pelo pai do Hindley ser muito afeiçoado a ele usa isso como chantagem. Já a Catherine, ela se apega muito a ele. E ela se apega a ele, e eles brincam juntos e tal. Quando o pai dela morre, o Hindley assume, né, a condição de senhor da casa. E aí ele bota o Heathcliff nas piores condições, tira todos os privilégios que Heathcliff tinha, faz dele mesmo um escravo da casa. E até que um dia o Heathcliff e a Catherine estão brincando e eles conhecem uma família. E nessa família existe o Edgar Linton, que futuramente virá ser esposo da Catherine, porque ela se casa com ele por ele ter mais condições de mantê-la. E aí o Heathcliff fica, sabe, destruído. E aí ele some. Ele volta, se não me engano, 3 anos depois, muito rico. Ninguém sabe de onde que ele tira tanto dinheiro assim. Também o livro não conta em parte nenhuma. Isso não é spoiler não, né? Acho que não. O livro não conta em parte nenhuma de onde que ele conseguiu esse dinheiro, só que ele volta muito rico. E aí ele começa a vingança dele, que é... Eu não sei se eu vou contar, não vou contar isso. Ou pode contar? Diego, você corta na edição, essa é a minha dúvida. E aí ele começa o processo dele de vingança. Ele chega até a casa da Catherine, que ela é casada com o Edgar. E aí ele toca o terror lá, faz da vida deles um inferno. E eu não vou contar mais porque eu acredito que seja spoiler. Mas, cara, o livro é muito, muito, muito bom. Muito bom. Ele é surpreendente. Quando você acha que, assim, que ele vai parar, que o Heathcliff vai parar com as maldades dele, com as crueldades dele, ele faz uma coisa pior. Mas eu não sei se é doença minha, se é alguma coisa, se eu sou doentia, mas eu acabei me apegando demais a Heathcliff, demais. Você, eu não sei se é válido, mas você meio que entende porque que ele faz aquilo tudo. Ele realmente toma uma raiva, ai, eu não sei explicar, mas eu acabei me apegando muito a ele. Eu tenho muita pena do Edgar, porque eu gosto muito do Edgar Linton, ele é muito bonzinho, e assim, ele sofre muito, a vida dele é uma desgraça por causa do Heathcliff, e eu fiquei com muita pena dele, porque ele é muito bonzinho. Já a Catherine, ai, eu não gosto dela. Acho que ela é mimada demais, sabe? Cheia de vontade. E acho que ela não pensa muito nos outros, ela sempre pensa muito nela. Então, em relação a ela, não tem nenhum sentimento. E eu gosto muito da Nellie também, que é a narradora. E do Sr. Lockwood, que aparece raramente, né, no livro. Só quando a Nellie, se acontece alguma coisa de interromper a história pra voltar pro tempo real. E é isso, gente. Eu espero que... Foi a minha primeira resenha. Eu me atrapalhei bastante. Eu não fiz nenhum roteiro. Eu não tô nem com o livro aqui. Eu vou botar a imagem do livro. Eu tenho aquela versão Peraí, Diego, que eu vou ver o nome da editora. Eu tenho aquela versão de bolso da LPM... Acho que fala assim, né, gente? Eu não sei. LPM Pocket. E eu gosto muito daquela versão, ela é pequenininha, ela é de bolsa, e eu acho que ela é bem fiel assim na tradução. E em nenhum momento ela te deixa com dúvida ou frases que não fazem sentido, uma vontade do tradutor. E é isso, eu espero que vocês gostem do livro, eu espero que vocês leiam. Mas assim, não esperando nenhum tipo de romance, porque água com açúcar, meu amor pra lá, meu amor pra cá.
Porque não tem. Sinceramente, tem uma das citações mais bonitas que eu acho, que quando Catherine diz como poderia viver assim... Não, corta aí que eu não... Enfim. Corta essa parte, tá, Diego? Tem uma das citações mais bonitas que eu acho dos... Corta essa parte de citação porque eu não lembro, tá? Tá. Então é isso, tomara que vocês gostem e no próximo livro eu vou procurar fazer um roteirinho pra eu não me perder tanto, porque eu nunca fiz isso. É isso, gente. Beijo. Respira agora, Raquel. Respira, bumbum. Quem sabe faz ao Diego, vivo. foi o